Minhas saudações aos participantes do primeiro encontro online do Bacharelado de Agroindústria das Universidades Federal da Paraíba e Universidade de Sergipe. Meus agradecimentos à comissão organizadora pelo convite para essa palestra e, ao mesmo tempo, meus parabéns pela iniciativa de realizar este evento. Vou falar sobre os programas governamentais e agricultura familiar. Nosso objetivo nessa palestra é apresentar os produtores rurais e os aspectos legais, os programas governamentais e o desafio da produção, processamento e comercialização dos produtos agrícolas. Iniciando, vamos caracterizar o produtor rural. Quem são essas pessoas? Então, são pessoas físicas ou jurídicas que atuam na exploração da terra com o objetivo de subsistência e ou atividade econômica, na qual pode ser proprietário de terra ou não. O que é que se entende por subsistência? É aquela pessoa que produz, que planta, cultiva e consome, junto à sua família e seus familiares. O outro planta, faz o cultivo e comercializa diretamente. Eles podem ser classificados em 3 tipos. Produtor rural, que é proprietário, e o não proprietário, que nós chamamos de arrendatário, muito comum em nossa região e nas regiões do país. Os produtores que participam da agricultura familiar, que vai ser objeto de nossa discussão ao longo dessa palestra. E os produtores assentados, que obedecem à regulamentação do INCRA com legislação própria, normas próprias inclusive. E esses produtores da agricultura familiar são caracterizados por não possuir área maior do que 4 módulos fiscais. Então significa dizer que tem uma delimitação de propriedade através desses módulos. Utilizar mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, ou seja, já começa a abrir uma perspectiva da existência de uma agroindústria. E obter percentual mínimo de renda familiar originário das atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. Isso já definido em forma de lei. E dirigir seu próprio estabelecimento ou empreendimento com sua família, ou seja, a família toda envolvida nas atividades. Para que esses produtores da agricultura familiar assegure renda, assegure comercialização, o governo estipulou ou criou 3 programas. O primeiro, o PRONAF, que tem o objetivo de fortalecer as atividades desenvolvidas pelo agricultor familiar a partir do financiamento das atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias, ou seja, começa a pensar em uma atividade solidária, uma atividade em comunidade ou feita em grupos de família. Aumentar a produtividade na perspectiva da melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares, ou seja, dessas pessoas que vivem dessa atividade. E viabilizar apoio financeiro para a aquisição de itens ligados à implementação, ampliação e modernização da estrutura das atividades de produção, armazenamento, transporte ou serviço no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, ou seja, existe a possibilidade de financiamento para essas atividades de produção, armazenamento ou transporte ou serviços. Dentro do PRONAF existe um subprograma que chama-se PRONAF Agroindústria, que é o objetivo financiar os agricultores e produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, e associações cooperativas para investimento em beneficiamento, armazenamento, processamento e comercialização agrícola, extrativista, artesanal e de produtos florestais, e para o apoio à exploração do turismo rural. Significa dizer que já há perspectiva para uma outra atividade, não só apenas
do plantio e cultivo, mas já pensando no processamento, na armazenagem e comercialização e trazendo o turismo rural para essas atividades. E o terceiro e o segundo programa trata-se do programa de aquisição de alimentos. O programa viabiliza a aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, ou seja, o poder público pode adquirir, dentro do limite legal das licitações, adquirir esses alimentos. Através de compra do governo, de famílias de agricultores familiares e assentados da reforma agrária para a formação de estoques e distribuição à população carente. Significa dizer que eu compro esses produtos e armazeno e faço depois distribuição a essa população, como também destina a entidades como restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias. Então, a produção adquirida nesse programa tem essa finalidade. E o terceiro e último programa, aqui escolhido, nos seus estados existem outros programas, mas aqui nós estamos tratando dos programas do governo federal, é o programa que viabiliza o fortalecimento dos produtos diretamente para escolas públicas, estaduais, municipais de sua localidade. Ou seja, a produção advinda da agricultura familiar, de suas organizações destinadas à merenda escolar. Pensando num produto de qualidade que serão consumidos pelos alunos dessa escola, inclusive pelos alunos, filhos dos próprios produtores rurais. Para ter acesso a esse programa, tem que ser feito por organização que tem o DAP, que a pessoa jurídica vai se credenciar, vai adquirir esse documento, se chama Declaração de Aptidão ao PRONAF, para se credenciar junto ao programa, que pode ser através de pessoa jurídica, já mencionado, com grupos de agricultores, e pessoa física também, desde que obedeça a esses critérios dessa aptidão ao PRONAF. Dentro desse contexto, desses programas, também há de se pensar na possibilidade de você começar a pensar na criação agregar valor aos produtos. Aí surge a perspectiva da gente pensar na produção, processamento e comercialização. E dentro do contexto atual, nós temos que pensar por que isso faz necessário. Primeiro, a redução na renda de grande parte das famílias da agricultura familiar. Ou seja, as pessoas que estão envolvidas nesse processo têm tido uma redução em sua renda. Isso provocado por circunstâncias, seja climáticas, seja nessas circunstâncias de pandemia, mas constata essa redução. O baixo nível de diversificação de produtos, pouca integração entre produção animal e vegetal, produção de grãos e redução do grau de agregação de valor aos produtos, gera um baixo nível de renda, ou seja, eu muitas vezes, um determinado que eu não agrego valor, quando eu vou vender, eu vendo a preço baixo, sem o valor necessário, porque não foi agregado, não foi feito um valor, dado um valor, a agregação de valor a esse produto. E depois, o processo de agroindustrialização dos produtos agrícolas e pecuários tem sido, historicamente, centrado nas grandes unidades industriais localizadas nos centros urbanos, ou seja, o que se tem nesse contexto é que esses produtos são industrializados por grandes corporações. E muitas vezes o produto, quando não é passado para essas grandes corporações, passa o atravessador que repassa esse produto com uma lucratividade maior. Então, significa dizer que nesse contexto atual precisa ser levado isso em consideração. E depois a procura crescente por produtos de origem da agricultura familiar, considerados saudáveis, ecologicamente corretos e que valorizam as culturas e as tradições locais. Então, chamaria no marketing um nicho de mercado crescente e que precisa ser observado e atendido. Então, significa dizer que nós temos uma oportunidade que, agregado valor, trabalhando nessa perspectiva dos produtos da agricultura familiar, temos mercado para consumir. E para fazer essa agregação de valor,
considerando o processamento, a comercialização, vem a questão da agroindustrialização, ou seja, criação de agroindústria, que compreende o beneficiamento do produto, o processamento ou a transformação de matéria-prima proveniente da exploração agrícola, pecuária, pesqueira ou aquícolas. O que é que significa isso? Nós precisamos agregar valor. Não só basta plantar, cultivar, colher, mas eu preciso agregar valor. E aí nós temos algumas experiências que é possível verificar, a forma como a macaxeira é colocada hoje nos supermercados, embalada, congelada, ou seja, atendendo uma conveniência de mercado, aquele produto está disponível, tem um valor agregado. Ou seja, eu levo para minha casa só colocar para fazer o cozimento. E outros produtos que se pode ter aí, por exemplo, a polpa de fruta mesmo, uma conveniência. Antes eu teria que ter uma diversidade de frutas na minha casa. Hoje eu tenho uma polpa de fruta que levo lá o sabor que eu quero, faço a hora que quero, ocupa espaço na refrigeração, sem muitos obstáculos para tê-los. Então, de forma tal que é uma agregação de valor. Então, a agroindústria, pensando na agroindustrialização, tem esse caráter. Uma outra alternativa, uma outra perspectiva para esse desafio é a questão de você pensar na permanência dos agricultores familiares no meio rural. Então, significa dizer, na hora que eu começo proporcionalmente de renda, significa dizer que essas pessoas permanecerão no seu ambiente, no convívio com suas famílias, onde tem as suas culturas, tem o seu modo de vida. Ao mesmo tempo, nessa perspectiva, nós começamos a fazer a inclusão social, promovendo a equidade, especificamente dos menos privilegiados, como pessoas idosas, pessoas que o mundo de trabalho, no formato que aí está, não tem mais oportunidade. O que é que se pensa? É que essas pessoas no trabalho de agregação de valor terão a oportunidade de obter renda. Da mesma forma, mulheres que por dificuldade de estar na zona urbana, trabalhando, então tem uma atividade econômica de agregação de valor, envolvida nas atividades da produção agrícola, do processamento, tendo renda. E os jovens também que não querem permanecer no campo, e aí terão suas oportunidades de atividade comercial e atividade produtiva. Mas para que isso possa acontecer, é necessário a gente começar a pensar como a criação de uma agroindústria pode acontecer, ou os mecanismos que devemos adotar para que isso aconteça. Então, um primeiro momento, nós chamamos que é começar a perceber a adequação da escala de produção com a matéria-prima, a mão de obra e os equipamentos, as instalações e o mercado. Então não adianta eu imaginar que eu vou montar uma agroindústria sem conhecer o meu cliente, sem conhecer o mercado de atuação. Então é necessário que eu faça um estudo, eu faça uma prospecção, eu desenho cenários. Aí eu começo, a partir daí, pensar no quantitativo de produção, no quantitativo de matéria-prima que eu vou comprar, e aí nas instalações que eu vou precisar para armazenar, se eu vou precisar de refrigeração, o que tem que ser feito, que tamanho deve ser. Então todo esse cenário eu preciso construir, eu preciso discutir. Se for de forma coletiva, eu estarei reunindo com meus parceiros, que têm a mesma atividade econômica, que têm o mesmo pensamento do ponto de vista do processamento, da produção, estarei discutindo. Se for do ponto de vista apenas familiar, estarei discutindo com minha família, fazendo uma prospecção de como seria esse empreendimento. Ao mesmo tempo, consultando órgãos que dispõem dessas informações, como SEBRAE, SENAR, as universidades. Então precisa que a gente faça um desenho de cenários para poder atender essa demanda de viabilidade. O segundo é pensar na padronização e qualidade diferenciada desses produtos. Não basta eu apenas pensar em produzir, mas eu preciso estabelecer alguns parâmetros de qualidade desse meu produto.
eu preciso estabelecer como esse produto vai ser processado. Então significa dizer que eu vou padronizar. Um consumidor de polpas de fruta, ele imagina que aquela polpa de fruta adquirida semanalmente tem o mesmo sabor, tem a mesma consistência, ou seja, ele espera o atendimento efetivo desses requisitos de qualidade. Da mesma forma, o consumidor de bebidas lácteas, o consumidor do queijo artesanal, seja ele de coalho, de manteiga e outros, eles imaginam que será obedecido um padrão efetivo, ou seja, aquele sabor o qual eu costumo consumir, ele será permanente. Então, quando se pensa na padronização, é isso. Significa dizer que eu vou estabelecer um padrão que vai se diferenciar até dos demais existentes no mercado. E esse padrão significa um requisito de qualidade para eu colocar, para eu comercializar meus produtos. Então, é um ponto a ser estudado. Um outro que a gente pensa é a adequação de produtos para a comercialização e a continuidade da oferta. Chamamos a atenção que, quando eu penso em montar um empreendimento, começo a estudar e também começo a desenhar a efetividade da produção. Ou seja, eu não posso colocar um produto no mercado e só atender uma semana, só atender 15 dias. Eu tenho que imaginar na efetividade do abastecimento. Isso é uma regra do marketing que tem produto certo, na hora certa, no local certo. Então significa dizer que ao pensar em produzir, eu tenho que começar a pensar, eu tenho o quantitativo de consumidores possíveis no meu produto. Então significa dizer que eu vou produzir um quantitativo de produtos para atender essa demanda. E aí significa dizer que eu vou comprar matéria-prima para atender essa demanda. Um outro ponto é a capacidade gerencial em todas as etapas do processo produtivo. Quando a gente pensa na capacidade gerencial, significa dizer que eu preciso primeiro conhecer o meu negócio. Pensar em montar uma indústria de beneficiamento de um determinado produto e não conhecer ou não ter know-how para que isso aconteça, é um acidente de percurso. Eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar, eu preciso dominar esse processo. Da mesma forma, quando eu penso em comercializar, comercializar tem algumas regras do ponto de vista do estabelecimento de preço, do ponto de vista do custo que esse produto está para a indústria, após o beneficiamento. Da mesma forma, os encargos que esse produto vai obter. Então significa dizer que eu tenho que fazer uma análise, inclusive para estabelecimento de preço. Da mesma forma, quando eu penso nessa capacidade gerencial, eu imagino que eu vou ter alguns procedimentos adotados no gerenciamento, no controle de contas. Eu preciso fazer registro das minhas coisas, eu preciso saber o que eu devo, eu preciso saber o quanto eu estou faturando e fazer um diferenciamento. Lembrando que nem sempre não, faturamento não é lucro. Faturamento é uma receita que está entrando ali e ali precisa ser deduzido uma série de os pagamentos efetuados, os salários têm que ser feitos. Então, precisa considerar isso. Então, essa capacidade gerencial precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada. Da mesma forma, eu posso imaginar que ao pensar em montar um empreendimento familiar, eu vou discutir com minha família. Então eu vou imaginar que seja uma empresa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Eu discuto com minha família, eu discuto com meus sócios. Mas na hora que eu imagino que eu preciso, e aí a pregação dos programas envolve comunidades, eu começo a imaginar. Vai ser através de cooperativas, vai ser através de associações. Então esse contexto social precisa ser levado em conta. É muito comum na agricultura familiar a presença de associações, a presença de cooperativas, uma experiência excelente para atender umas demandas de produtores, atender umas demandas de consumidores.
E a experiência de cooperativa nós temos aí bastante exitosa. Cooperativas de crédito, cooperativas de eletrificação rural, cooperativas de consumo e etc. Outro ponto que deve se considerar para a viabilidade é o recorte geográfico da localização desse empreendimento. Eu não posso imaginar estabelecer um empreendimento, criar uma agroindústria e não pensar na sua localização e as suas circunvizinhanças. Então, de repente eu monto uma agroindústria e existe outra vizinha. Eu tenho um complicador, e principalmente se for do mesma linha de produtos. Então, eu imagino, se for de produtos diferentes, não vai afetar, pelo contrário, eu posso até fazer parcerias. Mas imagine uma polpa de fruta, uma agroindústria de polpa de fruta e outra de polpa de fruta. Primeiramente, dificuldade em conseguir matéria-prima. E depois, uma possibilidade de saturação do mercado. Então, a gente precisa ter esse cuidado e essa avaliação desse recorte geográfico que a gente precisa compreender e fazer. Então, o empreendimento, a sua localização é muito importante ser avaliado. E depois, na hora que eu faço essa avaliação dessa localização geográfica, eu começo a pensar na infraestrutura. A infraestrutura de chegar matéria-prima para abastecer o processo de transformação, o processo de agregação de valor, e o seu entorno. A infraestrutura de energia elétrica, por exemplo, se for o caso de usar, a infraestrutura de água, e depois de estrada, que é uma coisa que, se eu precisar escoar a produção, eu preciso imaginar disso. Então, são pontos que precisam ser elencados e que traz efetividade no abastecimento, efetividade na produção e efetividade na entrega do produto ao consumidor. Então, um dos pontos que precisa ser considerado é o da legislação sanitária, fiscal e tributária. Eu não posso imaginar criar uma agroindústria ou estabelecer uma agroindústria sem pensar no que tem no aspecto sanitário. O uso de normas de boas práticas de manuseio de alimentos. Do ponto de vista da legislação fiscal, que produtos são isentos de tributos após o beneficiamento, e ao mesmo tempo eu preciso compreender toda essa legislação, porque eu vou ter responsabilidade sobre o funcionamento. Você imagina, do ponto de vista sanitário, eu não atender a demanda no manuseio dos produtos derivados do leite, se eu não atender às demandas das exigências sanitárias, do ponto de vista das instalações, onde esse produto vai armazenado, onde esse produto é transportado, e assim, depois, quando agregado valor, quando transformado, onde ele vai ser armazenado, como ele vai ser transformado, quando ele vai ser entregue ao cliente. Então, são coisas que precisam ser compreendidas. Então, é parte imperativa o domínio dessa vertente. Uma coisa que, de repente, eu não preciso saber de tudo, mas eu tenho eu consulto o Sebrae, eu consulto órgãos que trabalham com isso, eu consulto alguém da universidade e obtenho essas informações. Mas faz parte do atributo para se trabalhar no agroindústria. E aí vem o crédito para investimento de capital de giro. É uma necessidade. A gente monta um investimento e, no decorrer, dependendo da situação, eu vou precisar de recorrer a capital de giro ou para investimento. Então, significa dizer que eu preciso ter minha casa arrumada do ponto de vista dos tributos, do ponto de vista fiscal, para que não obstacule a aprovação do crédito. Então, é uma necessidade. Então, o crédito de investimento, eu preciso saber, a gente tem aí a linha do BNDES para a indústria, está disponível, mas para isso me habilitar, eu preciso observar o que está sendo exigido para atender essa demanda. Então, o gerenciamento, o conhecimento do ponto de vista gerencial possibilita o atendimento desse requisito para a liberação de crédito. Então, é um dos pontos que precisa ser considerado. E para finalizar, trago aqui 3 elementos constantes nas demais viabilidades que precisam ser analisadas, mas que precisam ser reforçadas. É a questão dos processos organizacionais, as pessoas que estão nessa organização e a tecnologia da informação. Primeiramente, compreender os processos. Na hora que eu faço a aquisição de matéria-prima para a minha organização, existe um processo de negociação,
de prazo, de qualidade, de quantidade. Esse processo precisa ser registrado, precisa ser acompanhado, precisa ser definido. Então, um dos processos, esse processo de aquisição. Quando essa matéria-prima chega na minha organização, eu preciso ter processo de armazenamento e manuseio dessa matéria-prima. Então, se observa que a gente começa a construir uma sequência de processos de armazenamento. Depois vem a questão do próprio processamento, que obedece técnicas, obedece padrões, e aí precisam ser observado e executado conforme o planejado. Então a gente tem esse processo. O armazenamento desse produto acabado, como esse armazenamento está sendo feito. Depois vem a comercialização, que existe aí o estabelecimento de preço, baseado nos custos de produção, do custo da matéria-prima, e eu preciso ter isso aí, claro, para que as pessoas da organização, inclusive meus clientes, conheçam, sem problema nenhum. Então, até eu determinar um preço, a gente precisa observar isso. E imaginando que a determinação de preço, ele tem a ver com a sustentabilidade dessa organização. Eu não posso aí estabelecer qualquer preço, eu obedeço um padrão de indicador, de regras matemáticas, que tem a ver, que é fácil de fazer, e que é obedecido e é trabalhado e que dá um percentual da possibilidade de lucro dos meus produtos. Então, obedecendo esse processo. Depois vem todo um processo gerencial de recursos humanos, que precisa ser considerado, como essas pessoas entram na organização, e assim sucessivamente. Depois vem pessoas. Um dos elementos, eu acho que fundamentais nesse processo. Quando a gente imagina pessoas, nós precisamos pensar em algumas habilidades que essas pessoas possam ter. Se for uma pessoa que vai trabalhar no processamento, ela precisa ter uma habilidade técnica, ela precisa conhecer alguns critérios desse processamento. Então, é uma necessidade que... Imagine toda a organização. Depois nós temos a questão dos conceituais. É interessante quando a gente fala em conceitual, parece uma coisa distante. Mas conhecer a legislação, conhecer as normas de processamento, significa dizer que eu tenho um domínio conceitual da estrutura de minha organização. Eu não preciso necessariamente recorrer a teorias administrativas, mas eu preciso ter e domínio conceitual do que é meu negócio. Na hora que eu tenho esse domínio da legislação, dos procedimentos, eu posso conceituar o negócio da organização. O produto meu sai com um conceito, porque eu compreendo o que eu estou fazendo. E o terceiro e último trata da filosofia, um elemento da tecnologia da informação. Ou seja, como a organização domina essas tecnologias, ou absorve essas tecnologias, ou absorve essas tecnologias. O que é que eu imagino que possa acontecer? Primeiramente, vamos dar um conceito que seria tecnologia de informação. Imagine softwares e hardwares. Então aí, esse começo a fazer um conjunto. Eu não tenho, para eu ter tecnologia de informação, eu preciso ter isso. Do ponto de vista de software, a gente imagina que para gerar a folha de pagamento de uma empresa, eu preciso ter um programazinho aí que faça isso para mim. Então, mas para gerar esse programa, eu preciso de um equipamento, que a gente aí na literatura chama-se hardware. Então, o que é que eu quero entender? Que esses procedimentos, o uso disso facilita o gerenciamento dessa organização. Então, nós temos aí a necessidade de pensar a organização já dentro desses parâmetros. Mas vamos imaginar que nós temos um pequeno negócio e que nós não temos recurso ainda para aderir ao conceito pleno de tecnologia da informação. Mas eu tenho outros recursos. Se você imaginar o hardware, o equipamento utilizado, pensa no celular, ali eu tenho o WhatsApp, que tem um sistemazinho lá que eu não desenvolvi, está de graça para mim, mas eu preciso saber usar.
ou seja, do processo de comunicar a minha empresa, do processo de atender os meus clientes, do processo de tornar acessível o meu cliente à minha organização ou ao meu negócio. Então eu preciso imaginar nisso. Necessariamente, um pequeno negócio pode aderir. Se eu quero um negócio mais sofisticado, eu tenho aí gente que desenvolve páginas e uma série de coisas, mas eu posso imaginar na simplicidade do meu negócio, do ponto de vista econômico agora, eu posso pensar em usar essas ferramentas. E se você observar nessa pandemia, o que se aconteceu foi o uso, os pequenos negócios conseguiram manter-se em atividade utilizando essas mídias sociais, tanto na divulgação como no recebimento de produto. Outras aderiram a outros sistemas aí disponíveis. Entretanto, é necessário se pensar, no contexto atual, a incorporação da tecnologia da informação nas organizações e em qualquer atividade. Em qualquer atividade. Até no pequeno empreendedor, empreendedor individual, ele tem que pensar nisso, porque o produto dele só vai poder ser comercializado com mais rapidez se tiver um processo de divulgação, tiver um processo de recebimento de pedidos pelas redes, se eu não tenho a possibilidade de sair de porta a porta comercializando, então eu preciso imaginar nisso. Então, o uso desses 3 elementos, ele fortalece, ele assegura a funcionalidade da organização. Lembrando que eu fiz todo um cenário, eu fiz todo um plano de viabilidade, analisei cenários, analisei minhas forças, minhas fraquezas, vi oportunidades, vi as ameaças possíveis, tracei todo um cenário. Na hora que eu monto minha empresa, na hora que eu monto minha organização, seja ela microempresa, seja empreendedor individual, na hora que eu imagino a associação, na hora que eu imagino a cooperativa, eu começo a pensar nesses elementos. Até porque, quando a gente imagina que algumas coisas precisam ficar claras. Uma cooperativa precisa dos seus estatutos, a associação precisa dos estatutos, uma microempresa precisa do seu contrato, e algumas coisas precisam ser pensadas ao instalar uma organização de agroindústria. Então, agradeço a todos a oportunidade de trazer esse assunto nessa palestra. Muito obrigado.